assentos. Senhor Deus, nós recebemos Cristo, que é a sua plenitude, e juntamente com Cristo nós recebemos graça sobre graça. Obrigado. E nesta manhã nós nos deleitamos no seu favor, Senhor. Nós deleitamos no amado, no seu Filho amado Jesus. Eu oro para que nesta manhã o Senhor continue falando aos nossos corações, ministrando o nosso espírito, Deus, pois o nosso espírito tem prazer na lei do Senhor. O nosso espírito tem prazer no Senhor, Deus. Ainda que a nossa carne, Senhor, ainda que a nossa alma deseje as coisas deste mundo, todavia o nosso espírito anseia o Senhor. Como os guardas anseiam pelo romper da manhã, Jesus, assim o nosso coração e espírito anela pelo Deus vivo. E a sua igreja nesta manhã te deseja, Senhor. Tu és excelente, Tu és superior, Tu és supremo, Senhor, inacessível, mas imanente, acessível em nós, os Teus preciosos filhos, a quem entregaste a Sua própria vida, Senhor, para nos resgatar da podridão da nossa alma. E é por isso que nesta manhã nós nos rendemos a este favor que vem do trono de Deus, que vem da autoridade de Deus, que vem da direita de Deus, Cristo Jesus, o nosso Salvador, o mediador entre Deus e os homens, o Deus encarnado, a expressão exata de Deus, e o mistério de Deus para nós. A Cristo, nesta manhã, nós devolvemos toda a adoração. Tudo aqui te pertence, Senhor, inclusive as nossas vidas, porque o Senhor é tudo em todos, tudo em todos. Queridos, nesta manhã nós vamos meditar em Colossenses capítulo 2, seguindo a nossa série de mensagens, Cristo é tudo em todos, a exposição da epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Faremos a leitura do versículo 6 e 7, é a porção desta manhã. Versículo 6, você que encontrou, diga amém. Glória a Deus. Versículo 6 e 7, capítulo 2. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Queridos, vamos fazer a leitura mais uma vez. Como são apenas duas porções, nós estamos lendo um texto autoexplicativo, e para fixar nesta manhã os nossos corações, versículo 6 novamente. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Irmãos, nós já estamos alguns finais de semana fazendo a exposição desta carta aos Colossenses, e eu tenho quase certeza que nós estamos sendo edificados e construídos na maturidade da fé em Cristo Jesus, por intermédio dessa epístola, e é um privilégio para nós, nos debruçarmos diante das Escrituras aos finais de semana e receber uma porção bíblica da parte do Senhor. Alguns irmãos já falaram nesse púlpito a respeito desta carta, e nós vamos, pelos próximos alguns meses aí, continuar a exposição de capítulo a capítulo, de verso a verso. Como assim tem feito? Como assim tem sido feito? E o título desta manhã,
com base na porção que nós lemos do versículo 6 e 7, o tema que eu quero abordar com os irmãos é espiritualidade centrada em Cristo. Irmãos, existe uma conexão, existe uma sinergia em tudo que nós estamos comunicando a partir da exposição desta carta. E se você tem feito a leitura durante o seu devocional, durante a semana dessa epístola, você deve ter percebido que se trata de uma epístola extremamente redundante. É um dos maiores tratados cristológicos do apóstolo Paulo, um dos maiores tratados cristológicos a respeito de Cristo Jesus, obviamente. Ou seja, a carta aos Colossenses é uma das maiores literaturas, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, que fala a respeito da divindade e supremacia de Cristo. E agora, a partir do capítulo 2, bem como exposto na semana passada pelo nosso irmão Pedro, nós percebemos uma transição do capítulo 1 para o capítulo 2. Os teólogos acreditam que existe uma dobradiça, existe uma transição entre o capítulo 1 e o capítulo 2, embora nós vamos continuar percebendo uma redundância, porque tudo que Paulo ele vem escrevendo e expressando através dessa carta, se trata de um combate aos falsos ensinos. Nós estamos entendendo isso desde o primeiro dia da introdução dessa carta. Então, ela redunda em si mesmo, mas a finalidade, a partir agora do capítulo 2, é vida prática na comunidade. É como Cristo em sua supremacia, como Deus inacessível, mas como Deus também Emmanuel, Deus que habita em nós, Ele opera a partir de quem Ele é dentro de nós, por intermédio da sua igreja. Trocando em miúdos, nós estamos falando de uma transição, de uma conexão da supremacia de Cristo, revelando-se como um Deus criador, autoexistente e que governa sobre todas as coisas, mas esse Deus habita em nós e por intermédio da nossa vida ordinária, Ele manifesta quem Ele é. Então, a partir do capítulo 2, mais precisamente versículos 6 e 7, nós vamos começar a entender como esse Cristo que é todo poderoso, Ele cabe, não dentro da nossa concepção, mas como Ele cabe dentro do nosso testemunho, como discípulos fiéis dEle mesmo. É por isso que o versículo 6 e 7, o apóstolo Paulo, ele está falando de uma espiritualidade centrada em Cristo. E quando nós pensamos a respeito de uma espiritualidade centrada em Cristo, nós estamos falando de uma revelação de Cristo manifesta em nosso comportamento. E essa espiritualidade centrada em Cristo é o único resultado de nós termos uma vida espiritual saudável. Então, basicamente, o que o apóstolo Paulo, ele quer dizer que todas as vezes que nós tentamos construir uma vida espiritual aquém ou sectária de Cristo, longe de Cristo, nós iremos fracassar. E nós estamos batendo nessa tecla, e o irmão que vai trazer a porção no próximo domingo, ele vai falar mais precisamente ainda a partir do versículo 7, porque Paulo, ele começa a fazer uma exposição de forma mais prática daquilo que habita em nós, que contrapõe a realidade de Cristo em nós, que é o legalismo. É quando nós tentamos conceber, é quando incansavelmente nós tentamos conceber ou preconceber uma espiritualidade que parte das nossas ações, quando na verdade o objetivo de Paulo em escrever o versículo 6 e 7 é nos ensinar a nós centralizarmos toda a nossa espiritualidade em Cristo Jesus, e todas as vezes que nós tentarmos construir uma espiritualidade longe de Cristo, nós falharemos miseravelmente. É por isso que a nossa espiritualidade, na maioria das vezes, é frígida, morta, inconsistente, fria, obsoleta, inconstante. A pergunta é: o Deus inacessível, sendo o Deus imanente, Emmanuel,
o Deus que habita em nós e produz essa espiritualidade centrada nele mesmo, em mim, porque eu continuo ainda mancando espiritualmente. Você já parou para pensar que todas as vezes que nós estamos tentando construir uma espiritualidade a partir de nós mesmos, nós estamos chegando a lugar nenhum? E anos após anos, nós olhamos para a nossa espiritualidade e nós enxergamos uma espiritualidade que habitou na igreja de Corintos. Uma espiritualidade infantilizada. Uma espiritualidade que não atinge maturidade em Cristo Jesus. E que na maioria das vezes nós somos levados por aquilo que Pedro falou semana passada e que vai ser mais visivelmente ainda falado no próximo domingo sobre filosofias vãs e sutil. E que destrói a nossa espiritualidade. E que faz vivermos uma espiritualidade oscilante. Por isso o apóstolo Paulo, ele usa a expressão, portanto, da mesma forma que vocês receberam a Cristo, ande nele. Quando Paulo ele faz essa afirmação, queridos, em entrelinhas, ele quer dizer que se a sua espiritualidade ela continua errante, obsoleta, inconstante, levando em consideração que é um desafio nós mantermos uma espiritualidade saudável, é um desafio, irmãos. E o apóstolo Paulo ele não está considerando os desafios que nós encontramos em manter uma espiritualidade rígida, em manter uma espiritualidade centrada em Cristo, em manter uma espiritualidade constante e estável. Paulo ele não está ignorando essa realidade, porque por vezes é difícil lidarmos com essa realidade de espiritualidade saudável. É um desafio, irmãos, mas Paulo está dizendo entre linhas que essa espiritualidade errante, advinda de inconstância, é o resultado do evangelho que nós ainda não entendemos. Então vejamos, se a nossa espiritualidade ela é inconstante, é porque nós não compreendemos o evangelho em todo o seu poder. Porque a afirmação de Paulo no versículo 6 em 7 é que o evangelho que eu recebi, esse mesmo evangelho é o que me capacita a permanecer com a minha espiritualidade centrada em Cristo. E se a minha espiritualidade está centrada em Cristo, por mais desafiador que seja manter uma espiritualidade estável, eu não sou inconstante. E ele usa a primeira expressão, que é uma expressão de conjunção. Versículo 7, por favor, olha a sua Bíblia. Ele usa a expressão portanto, versículo 6, desculpa. Ele usa a expressão portanto. Quando Paulo ele usa essa expressão portanto, ele está dizendo o seguinte: sobre tudo que nós já aprendemos, sobre a realidade da supremacia de Cristo, que já foi transmitida no capítulo 1, a partir do versículo 1 e 2, e depois do versículo 17 ao versículo 23, a partir dessa realidade que Cristo ele é. E a partir da realidade em que eu já comecei a combater os falsos ensinos, como paganismo, sincretismo, gnosticismo, sobre tudo isso, agora vocês estão transicionando para uma realidade de compreender que o Cristo que vocês receberam, vocês devem andar nele de forma constante. E quando eu falo de caminhar em Cristo de forma constante, de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo ele está falando, queridos, eu não estou falando de nós fragilizarmos, nós estamos suscetíveis a fragilidades espirituais, e sermos pegos em algum momento por frieza espiritual. Não é nessa perspectiva que Paulo está falando. Paulo está falando de uma perspectiva onde nós somos sucumbidos pelo materialismo, pelo humanismo. Quando ele usa a expressão vãs filosofias no capítulo 5, 4 e 5 e no versículo 8. Por isso ele usa a expressão, portanto, a conjunção, conectado a tudo aquilo que eu já falei nos versículos anteriores, mais precisamente 4 e 5. Não se submetam às vãs filosofias, portanto, mediante a isso,
como vocês receberam a Cristo, andai nele. A segunda expressão que nós encontramos no texto é a expressão como vocês receberam a Cristo. Se você puder projetar, por favor, como vocês receberam a Cristo. Paulo, quando ele usa essa expressão, como vocês receberam a Cristo, ele leva em consideração aquilo que ele diz no capítulo 1, versículo 11, versículo 12, mais ou menos, quando ele diz que os irmãos da igreja de Colossos, eles receberam o ensino do Evangelho, e eles estavam caminhando sobre essa realidade do ensino do Evangelho que eles receberam pelo cooperador fiel Epáfras. Então Paulo está usando a expressão, como vocês receberam a Cristo por intermédio da pregação fiel do Evangelho, por intermédio do fiel cooperador Epáfras. Isso abre um parêntese para dizer que os irmãos que estão tendo o privilégio de ouvir evangelho são indesculpáveis. Se a sua espiritualidade ela é frígida é porque você não compreendeu o evangelho. A culpa é tua. A responsabilidade é toda sua. Não terceirize a sua responsabilidade da sua fé, por vezes morta, fria, a pessoas, a terceiros, a sua igreja, a sua comunidade, porque não tem, porque tem demais. Não, irmãos, a responsabilidade é nossa, porque Paulo está dizendo, como vocês receberam, é uma afirmação do apóstolo Paulo. Ele não está dizendo, partindo do pressuposto de talvez os irmãos terem recebido o evangelho, não. Ele está dizendo, vocês receberam o evangelho. Quantos estão recebendo o evangelho nessa comunidade? Diga amém. Vocês receberam o evangelho. Quando Paulo ele usa essa expressão, como vocês receberam o evangelho, o apóstolo Paulo ele tem em mente uma expressão técnica chamada tradição. E veja, irmãos, Pedro falou isso domingo passado, eu falei isso na introdução da carta, a diferença entre tradição e tradicionalismo. Tradição é aquilo que nós recebemos como conjunto de verdades e que nos persegue. Por quê? Porque o nosso futuro pertence àquilo que nós recebemos no passado, e aquilo que nós recebemos no passado nós caminhamos no presente. Isso é tradição. Ou seja, o resultado da igreja do futuro, a saber, a igreja visível e invisível, na perspectiva escatológica, na perspectiva da igreja do fim, tem a ver com a realidade da igreja desde o primeiro século. Aliás, a igreja desde a eternidade manifesta no primeiro século até os fins dos tempos. Então Paulo está falando, aquilo que vocês receberam foi por tradição. Paulo está levando em consideração a realidade de como os judeus, eles recebiam a mensagem do evangelho. Tradições orais. E ele está respondendo a uma realidade que ele mesmo viveu, tendo sido instruído aos pés do rabino Gamaliel, em Jerusalém, quando tinha apenas 6 anos de idade. Então, quando Paulo ele usa a expressão, como vocês receberam a Cristo, ele está levando em consideração a essa realidade de uma tradição, ou seja, vocês receberam uma fé viva e eficaz. Uma fé, irmãos, isso aqui é muito poderoso, porque Paulo está falando de uma fé que transpõe gerações, uma fé que passa por gerações e gerações sem perder a sua essência. Então veja, isso é tradição. Diferente do tradicionalismo, que fala de regras, de costumes, sem o zoé de Deus, sem a vida de Deus. Então Paulo está falando, vocês receberam um conjunto de verdades chamado tradição. E essa expressão tradição é o mesmo que evangelho. Paulo está dizendo, vocês receberam uma doutrina sadia, vocês receberam uma doutrina cristológica, vocês receberam um ensino fiel a respeito de quem é Cristo. Mais uma vez, irmãos, nós estamos recebendo o ensino fiel de quem é Cristo, por isso, diante de Deus, nós somos indesculpáveis. Se perecermos, graças a Deus, aliás, graças a você. Se formos salvos, graças a Deus. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, Paulo ele usa um texto bíblico para enfatizar essa expressão, como vocês receberam a Cristo, como expressão técnica, tradição, vocês receberam uma tradição. E veja, Paulo é um homem de um assunto só. Paulo ele falou apenas do evangelho, irmãos.
E ele diz, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós, presbíteros, apóstolos de Cristo, lhes ordenamos, se afastem de todo irmão que vive ociosamente. Eu não quero entrar nesses méritos, mas não tem como passar por cima do texto. Paulo não está falando de você segregar-se nas relações. Paulo não está falando de um tipo de indiferença contra o seu irmão. Até porque você não tem motivo nenhum para fazer juízo de valor da espiritualidade de ninguém. Mas Paulo está dizendo, é Paulo que está dizendo. E ele usa a expressão do imperativo bíblico. Eu lhes ordeno que vocês se afastem de todos os irmãos que vivem ociosamente. Ou seja, todos os irmãos que fraquejam porque eles estão sendo indiferentes à revelação e à mensagem do Evangelho, se afastem deles. Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Um irmão doente, fraco na fé, ele é uma potencial ameaça para a tua espiritualidade. Desde que, se a tua espiritualidade estiver centrada em Cristo Jesus, pelos méritos de Cristo, é possível, como Paulo disse aos Filipenses, você ser suporte para esses irmãos. Mas até que isso não aconteça, se afastem. Aí ele usa a segunda expressão do texto. Eles vivem ociosamente, e não conforme a tradição que receberam de nós. Ou seja, eles vão à igreja, vivem ociosamente, aquilo que Timothy Keller chama de irreligião. Eles vivem, aquilo que Timothy Keller chama de religião. Eles vivem uma religião, mas eles não foram atingidos pela mensagem do Evangelho. Então, entre a religião e a irreligião, entre o legalismo a oposição do legalismo, o extremo do legalismo, liberalismo. Entre o legalismo e o liberalismo, Paulo está falando, no centro é o Evangelho. E com relação à nossa espiritualidade centrada em Cristo, eu não pendo nem para irreligião, legalismo, e nem para religião, legalismo, e nem para irreligião, liberalismo. Eu não sou um crente que flerta com o humanismo. Eu não sou um crente que flerta com o materialismo e vive uma vida efêmera. Como também eu não sou um crente que vive em função de culto após culto, mas não tem vida de Deus. Por quê, irmãos? Porque o Evangelho, ele é uma luz que manifesta as trevas que há em nós. Não por consequentemente as trevas, como resultado do pecado, mas o endurecimento do teu coração por ouvir a mensagem do Evangelho e não se submeter a ela. E quando eu falo de ouvir o Evangelho, eu estou falando de ouvir e encarnar o Evangelho. Como vocês receberam a Cristo? Vocês receberam uma tradição, um conjunto de verdades. E Paulo, ele dá ênfase ao valor dessa doutrina, ao valor dessa tradição. Então Paulo está dizendo, pensar de modo correto é fundamental para o nosso comportamento. Não existe espiritualidade saudável se não for pelos méritos do ensino das Escrituras, irmãos. E eu vou fazer essa afirmação com toda a verdade bíblica. Não é a oração que te transforma. E eu não estou menosprezando a vida de oração. Não é o jejum que te transforma. E por favor, jejue. Porque você é carne. E nós precisamos jejuar. Quem não precisa jejuar é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo. Mas nós precisamos jejuar. Nós precisamos orar. Mas a libertação vem pela verdade. E a verdade é as Escrituras, é a inerrante, é a irrefutável, é a infalível palavra de Deus.
É esse conjunto de verdades que Paulo está dizendo: vocês aprenderam, vocês receberam o Evangelho. E por isso, obrigatoriamente, vocês devem ser cristocêntricos. Irmãos, nós não podemos viver como vivem os irmãos de Romanos 8:8, os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Eu disse no início que há um desafio muito grande na nossa jornada cristã, e Paulo ele tem em vista no versículo 6 e 7 essa realidade. Paulo está falando de como árduo é a jornada de um cristão até um dia onde todas as coisas serão reconciliadas com Cristo. Paulo está falando, é um desafio, mas vocês estão ouvindo o Evangelho, então vocês são indesculpáveis. Então por isso, nós não podemos dar ocasião à carne, irmãos. Sendo bem honesto, entre ter uma fé viva e ter uma fé oscilante, é melhor não ter nada. Porque o morno é muito pior do que o frio. E essa realidade é a realidade da igreja que Epáfras plantou. A igreja que fazia parte desse mesmo conjunto de igrejas dos Colossenses, a igreja de Laodiceia. Uma igreja fria. Todas as igrejas do Novo Testamento ouviram o Evangelho. Algumas responderam ao Evangelho. E como eu respondo o Evangelho? Na minha vida, irmãos. No meu testemunho. Nas minhas relações em comunidade. Na minha relação com os nossos vizinhos. E às vezes dá vontade de xingar o vizinho. Eu tenho um vizinho lá na minha casa, perto da minha casa. Ele vai para a igreja todo domingo, mas ele é pior do que um desviado, irmão. O bairro enche de água, que lá vira uma piscina quando chove. Ele cruza os braços da sacada da casa dele e fica olhando, mas todo dominguinho ele bota a Bíblia debaixo do braço e vai para Deus é amor. Isso porque Deus é amor. E nós somos seduzidos, realmente, a olharmos para essa realidade de irmãos que praticam irreligião. Aliás, praticam religião, praticam tradicionalismo, mas não tradição. Até jejuma, mas não tem vida de Deus. Por quê? Porque a verdade, irmãos, é que o Evangelho não é um conjunto de éticas morais. Eu vou repetir isso porque isso cegou, de modo geral, a igreja de Jesus Cristo na terra. O Evangelho não é um conjunto de regras morais. O ímpio, ele é moralmente correto. Mas mesmo assim ele vai para o inferno, se não se arrepender. Daí o crente começa a olhar para a religião, o mundo começa a olhar para a igreja, e enxerga a igreja como um conjunto de regras morais, e a primeira coisa que você faz quando você se converte a Cristo é abandonar as velhas práticas, e ao passo que isso é resultado daquilo que nós chamamos de conversão, de novo nascimento. Mas o problema é que nós abandonamos as velhas práticas antes de Cristo nos convencer que nós a precisamos abandonar. Na prática, você muda um comportamento, mas o seu coração continua um coração de pedra. Porque ser crente, ser um cristão, é o resultado de ser um avatar. É só comprar uma Bíblia, irmãos. É só se vestir um pouco mais decente e vir à igreja. É só ter uma religião para confessar. Isso não quer dizer absolutamente nada. Certamente, os religiosos vão para o inferno. A mensagem de Jesus, a primeira mensagem de Jesus, e eu poderia dizer que o público-alvo de Jesus foram os fariseus religiosos.
Agora veja, Jesus não podia vir combatendo as realidades da filosofia? Jesus ele não podia vir como Deus encarnado em defesa de si mesmo? Não. Ele poderia, mas ele veio pregar para crente. Por que ele veio pregar para crente? Porque nós entendemos religião errado. Por isso a nossa espiritualidade ela não é centrada em Cristo. Você mudou moralmente, mas o seu coração continua distante de Cristo. Por isso nós vivemos uma vida amargurada. É por isso que todo mundo todos os irmãos da comunidade, nenhum presta. Não é possível. E você é o quarto ser da Trindade. Ok. Dito isso, como vocês receberam a Cristo? Paulo tem em mente duas realidades. Vocês receberam o Evangelho, a afirmação. Vocês receberam um conjunto de verdades. Cristo, a esperança do mundo. E dois, Paulo tem em mente de quê? A forma de como nós nos comportamos como cristãos depende de como nós recebemos o Evangelho. Por isso ele usa a expressão, como vocês receberam a Cristo, andai nele. Ou seja, o que responde a como você se comporta ordinariamente como um cristão ou não cristão tem a ver com você ter compreendido ou não o Evangelho. Vou repetir, você pode mudar os seus costumes, mas não quer dizer que você tem acesso à vida eterna. Você pode mudar os seus costumes, mas isso não quer dizer, Deus não está validando o seu pertencimento na família dele. Por quê? Porque o resultado de pertencer a Deus, e pertencer a Deus redunda em uma vida de testemunho fiel, vem da compreensão do Evangelho. Por isso, por mais que eu compreenda o Evangelho, eu preciso compreender que isso é progressivo. Agora veja, o efeito colateral disso, a engenharia reversa disso, é eu praticar religião, é eu praticar bons costumes, bons comportamentos, sem Deus validar isso. É por isso que Paulo ele usa essa preposição, vocês receberam a Cristo, agora vocês andam nele. Então veja, queridos, quando nós olhamos para a nossa jornada espiritual, quando nós olhamos para a nossa espiritualidade, ela depende completamente do que e como você compreendeu o Evangelho. Agora a verdade é que nós estamos ouvindo o Evangelho todos os domingos, e por que nós não mudamos? Nós ouvimos o Evangelho, nós estamos recebendo o Evangelho como tradição, domingo a domingo. E por que a nossa vida não transforma? E daí Paulo tem a segunda expressão que é, ande em Cristo. Pode, por favor, pode transicionar o slide. Como vocês receberam a Cristo, agora ande em Cristo. Algumas traduções, Paulo usa a expressão permaneçam em Cristo. Quando Paulo ele usa essa expressão permanecer em Cristo, irmãos, ele tem em vista o princípio chamado perseverança, porque a verdade é que é muito fácil nós iniciarmos a nossa jornada cristã, e o maior desafio da nossa jornada cristã não é o início, mas o final. É por isso que o apóstolo Paulo ele escreve 2 Timóteo, ao seu filho amado Timóteo, eu comecei, mas eu terminei. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo está dizendo, eu comecei bem, terminei bem. Então, o que Paulo ele tem em vista no versículo 6, quando ele diz permaneçam em Cristo, ele está dizendo o seguinte, é muito fácil se converter. É difícil permanecer convertido.
Por isso a expressão permaneçam em Cristo, permaneça nele, ande nele, em algumas traduções sugere perseverança. É um indicativo ativo, é um ato contínuo, constante, o ato de perseverar. Cristo, ele opera a espiritualidade saudável, madura em nós, ao ponto de ele exigir de nós perseverança, mas não é uma exigência descabida. Porque da mesma forma que ele exige um caminhar constante nele, ele nos capacita a andar nele. É por isso que essa capacidade, esse ato de permanecer em Cristo, a segunda expressão do apóstolo Paulo, no versículo 6, é um ato de Deus, mas uma resposta humana. Então Paulo ele está exortando os irmãos a viver uma vida cristã diária, em comunhão com Cristo. Irmãos, por que é um desafio orar? Por que é um desafio ler Bíblia? Por que é um desafio jejuar? Por que é um desafio viver comunhão com os irmãos? Por causa da nossa natureza caída. Mas a pergunta é: até quando nós vamos responder e dar desculpas à nossa inconstância espiritual como resultante da natureza caída? Quando nós temos Cristo, quando nós temos o Evangelho, quando nós temos o Cristo que exige que nós respiremos, mas Ele põe o fôlego de vida em nós. Quando nós temos o Cristo, onde nós encontramos os imperativos bíblicos: não roube, não furte, não calunie. Mas esse mesmo Cristo nos capacita a não fazer aquilo que Ele exige que nós não façamos. Ou você pensou que não caluniar é resultado de um exercício de esforço humano que você faz? Sim e não. Você só consegue não cometer nenhum tipo de calúnia contra o seu irmão quando Cristo, por intermédio do Espírito Santo, Ele te convence que você não deve caluniar. E daí você não calunia. E daí tem até uma história interessante. Uma mulher aparece para o padre e diz: ô padre, eu tenho um problema com fofoca. O padre: minha irmã, eu tenho um problema com fofoca. Como é que eu faço para me libertar da fofoca? Daí o padre: leva essa água de São Pedro, e todas as vezes que você tiver vontade de fofocar, você enche a boca de água. É impossível alguém com a boca cheia de água fofocar, irmãos. O que o padre está ensinando é que existem os méritos de Cristo, mas existe a responsabilidade humana. Não cai do céu uma vida constante e piedosa. Cristo nos capacita a permanecermos nele, porque Ele exige isso. Mas isso não vem de nós mesmos. É por isso, irmãos, que existem pessoas que receberam o Evangelho, mas andam sem compromisso, sem uma responsabilidade assumida com Cristo. Eles receberam o Evangelho, mas eles pensam que Cristo é uma sugestão. Eles receberam o Evangelho e eles pensam que Cristo está sugerindo uma vida santa, que Cristo está sugerindo uma vida piedosa, que Cristo está sugerindo uma vida de comunhão. Cristo não é um modelo sugestivo, Cristo é um padrão a ser seguido. Ou você segue e é um cristão, ou você não faz parte da família de Deus. Ande naquilo que você recebeu e seja perseverante nesta jornada. Então, andar naquilo que nós recebemos é o resultado do versículo 7. E no versículo 7, o apóstolo Paulo ele usa 4 particípios do grego. E o primeiro particípio que o apóstolo Paulo ele usa, a expressão particípio é porque Paulo está usando 4 expressões que é resultado de uma espiritualidade centrada em Cristo. Ou seja, se a minha espiritualidade está centrada em Cristo, se a minha espiritualidade ela é cristocêntrica, como resultado daquilo que eu ouvi, como conjunto de verdades, como tradição, e eu estou andando nessa realidade, o resultado disso, versículo 7, já está enraizado.
Primeira expressão que o apóstolo Paulo ele usa é uma metáfora agrícola. A palavra enraizados vem da expressão do grego rhizonomai, que é o resultado da expressão rhizoma, que significa um caule bem enraizado, que significa um monte de raízes fundamentadas, firmes. Existe uma espiritualidade que ela é visível por intermédio de uma árvore que dá bons frutos, porque existe uma espiritualidade centrada em Cristo Jesus, que o próprio Cristo ele promove raízes profundas. Por isso, veja, religião e irreligião. Você pode praticar religião e ser uma árvore com belas folhas, porque folhas representam moralidade, atos de justiça, caridade, mas isso não quer dizer que você tem raízes. Então essa espiritualidade centrada em Cristo, essa espiritualidade saudável que Cristo, ele propõe que nós construamos essa realidade nele e ele em nós temos como resultado disso raízes. Irmãos, se a nossa espiritualidade ela é instável, é porque nós não estamos enraizados em Cristo Jesus. E opa, eu não estou falando para você se esforçar para se enraizar em Cristo. Ele faz isso. Ele é a videira verdadeira. Foi Ele que nos enxertou nele. Mas na prática, como eu respondo a essa realidade de estar enxertado em Cristo, tendo as minhas raízes produzidas por Cristo na minha jornada cristã? Quando eu alimento essas raízes, regando com a palavra de Deus e a vida piedosa de oração. Em nenhum momento, irmãos, nós estamos desmerecendo a vida espiritual saudável na perspectiva do devocional, desde que você entenda que você ora porque é um privilégio, não por obrigação. Desde que você compreenda que você ora porque orar a Deus é um presente de Deus, e não um sentimento que brotou em você. Porque, na verdade, nós não amamos orar. Ou quando amamos, amamos por uma temporada. Você já percebeu que quantos domingos você sai do culto aleluiado e você diz, a partir de amanhã eu vou orar. Você consegue orar segunda, terça, quando é quarta-feira você esqueceu da oração. É a tentativa, irmãos, de nós construirmos uma espiritualidade a partir de nós mesmos. E quando é que a chave do evangelho muda? Quando nós compreendemos que orar não é uma obrigação, que orar não é uma necessidade, é um privilégio. Privilégio. Deus não carece no céu da sua atenção, irmãos. Deus não está solitário no céu. E Ele carece que você todos os dias dobre o seu joelho para falar com Ele, e Ele fica lá todos os dias quietinho esperando só você chamar Ele para conversar. Não, não é por isso. É porque é um privilégio nós nos reportarmos ao Deus Criador de todas as coisas. E esse Deus que é Criador de todas as coisas, Ele se permitiu ser acessível a nós, a ponto de nós prescrutarmos o coração dEle, por intermédio de uma vida de oração. É por isso que uma vida não enraizada em Cristo produz em nós uma vida extremamente instável espiritualmente. Por isso que estar enraizado em Cristo é a arte de crescer para baixo. Só cresce para baixo quem prescruta as Escrituras. A segunda expressão que o apóstolo Paulo usa no versículo 7 é a expressão edificados ou edificação. O apóstolo Paulo está usando uma metáfora da engenharia. Quando Paulo usa a expressão edificação, Paulo está tendo em vista como a igreja, o edifício, o prédio de Cristo. Então, em várias cartas, Paulo usa essa metáfora de engenharia, dizendo que a igreja é o edifício de Cristo e que essa igreja ela está fundamentada em Cristo. É por isso que ele diz em 1 Coríntios, ninguém pode pôr outro alicerce além do qual está posto Cristo Jesus. A igreja é um edifício, a igreja é um prédio, mas Cristo é o fundamento, Cristo é o alicerce, Cristo é a base dessa igreja. E nenhuma igreja, como nenhuma espiritualidade, pode construir absolutamente nada se Cristo não for a base dela.
Efésios capítulo 2, versículo 20, Paulo diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como pedra angular. Paulo está dizendo: vocês estão fundamentados em mim, mas vocês só estão fundamentados em mim porque vocês aprenderam de mim por intermédio dos apóstolos e profetas. Alguém entendeu? Amém. A pergunta essa manhã é: qual é o nível da sua profundidade da fé, na fé? Nós fazemos, irmãos, inúmeros questionamentos: como está as nossas finanças, como andam as nossas emoções, mas a pergunta é: como anda a sua fé? Qual é a profundidade que tem a sua fé? Não é o quanto você tem no banco, não é o quanto você pratica a religião, é o quanto de edificação, de fundamento tem a sua fé. E Jesus, quando ele usa essa expressão, em Mateus capítulo 7, versículo 24, ele diz: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, as escrituras, e as pratica, eu irei comparar esses irmãos como um sábio construtor, porque eles edificaram a sua casa em mim, a pedra angular, o fundamento da igreja, que é Cristo Jesus. Pensando em o quanto você tem de fundação, de profundidade na sua fé, irmãos, quanto nós temos de doutrina bíblica? Porque se nós estamos falando de profundidade, só se constrói profundidade com doutrina bíblica. Quanto de doutrina bíblica nós temos? Irmãos, é um apelo, é um encorajamento do apóstolo Paulo a nós não sermos nessos no tocante às escrituras. Irmãos, nós precisamos ler a Bíblia. Mas o problema é que nem para a igreja a gente traz. É um desrespeito à fé. É um desrespeito à sua própria fé. É uma irresponsabilidade praticada por vocês mesmos, por nós mesmos, no tocante à nossa fé. Sabe qual que é o problema? É que nós visitamos igreja vez após vez, quando a nossa casa cai, na linguagem popular, nós culpamos a Deus. Quando o nosso casamento fracassa, quando os nossos filhos fracassam, nós culpamos a Deus. Quando as nossas finanças vêm por água abaixo, nós culpamos a Deus. E a culpa é nossa, irmãos, porque nós não estamos edificados em Cristo Jesus. É muito fácil transferir a culpa dos nossos fracassos a um Deus que é supremo. Diga-se de passagem, até isso ele tem paciência de nós. O terceiro particípio que o apóstolo Paulo ele usa é a expressão firmados. Algumas traduções ele usa a expressão confirmados. E a expressão firmados e confirmados é uma metáfora jurídica. Paulo está dizendo: vocês estão firmados em Cristo como um documento que não se pode mexer, como um documento que foi autenticado, foi carimbado. Nós pertencemos a Cristo. Confirmados na fé tem a ver com firmeza no Evangelho. E essa firmeza no Evangelho, Paulo tem em mente o versículo 8, que nós vamos tratar na semana que vem, e o versículo 4 e 5, que foi tratado na semana passada. Quando eu estou firmado na fé, confirmado na fé, eu não sou facilmente enganado por filosofias vãs e sutis. Eu não sou seduzido pelo espírito dessa era, que consome a espiritualidade de uma igreja. Então, firmados na fé, se trata simplesmente de ter uma fé estável. E Paulo não está falando, irmãos, de ter fé na perspectiva de operação de milagres ou fé na perspectiva salvífica. Paulo está falando de você ter uma fé firmada em Cristo, produzida pelo mesmo Cristo. E essa fé faz você olhar para os falsos ensinos que é pregado ao nosso redor, via rede social, ou por algum irmão enviado do diabo. E porque nós estamos confirmados em Cristo, nós não cedemos a qualquer tipo de falso ensino. Ele usa
o quarto particípio, que no português é um gerúndio. Como resultado de uma vida enraizada, edificada, firmada ou confirmada em Cristo, nós transbordamos de alegria. Ou seja, esse transbordar de alegria, Paulo está falando de uma ação contínua. É o exercício de gratidão a Deus. Por quê? Porque eu não estou enraizado em mim mesmo. É um exercício de gratidão a Deus. Por quê? Porque eu não estou edificado em mim mesmo. É um exercício de transbordar de gratidão a Deus. Porque eu não estou firmado em mim mesmo. Eu não estou firmado em vãs filosofias. Eu não estou firmado em pensamentos preconcebidos, humanistas ou materialistas. Eu estou firmado em Deus. E quem fez isso, irmãos? Deus. Então Paulo está ensinando um princípio básico para todo cristão. Seja grato. E veja, irmãos, você não é grato quando você se dá um presente. Na maioria das vezes nós agradecemos por um presente que nós recebemos. Ou seja, nós recebemos algo de graça e na maioria das vezes nós não merecíamos. E porque nós recebemos algo que nós não merecíamos, nós somos gratos. E por mais que exista uma resposta entre você e Deus, entre nós e Deus, na nossa jornada cristã, na nossa espiritualidade saudável, mas é Deus que nos enraiza. É Deus que nos edifica. É Deus que nos confirma nele, a ponto dele mesmo gerar em nós um senso de gratidão. Ou seja, gratidão é uma resposta humana àquilo que Deus fez por nós. Nós somos participantes, mas é Ele quem faz. Gratidão é uma resposta a Deus, por nós recebermos algo que nós não merecíamos. Receber de Cristo, andar em Cristo, estar enraizado em Cristo, estar edificado em Cristo, firmado em ações de graças. E por que o apóstolo Paulo ele está nos ensinando a sermos gratos? Lembra dos 10 leprosos, irmãos? Jesus curou 10 leprosos. 10 homens com chagas, com câncer visível no corpo, com feridas no corpo. E a ordem foi: vá ao templo e... Quem lembra do texto, irmãos? E se apresente aos sacerdotes. E o texto bíblico diz que apenas um voltou. É uma afronta, irmãos, nós sermos salvos por Deus e acharmos que nós mesmos nos salvamos. É uma afronta nós recebermos a graça de Deus de graça, e por receber a graça de Deus de graça, andar em fé, andar numa espiritualidade centrada em Cristo, e nós pensarmos que essa espiritualidade centrada em Cristo é pelos nossos próprios méritos. E você está pensando aí, não, mas eu não sou meritocrata. Por que você está fraco espiritualmente, irmão? Porque tem uma semana que eu não oro. É sério que a tua fraqueza espiritual é porque você tem uma semana que não ora? A não vida de oração é apenas uma resposta ao declínio espiritual que talvez você nunca experimentou. Por que você está fraco espiritualmente, irmão? Porque eu tenho um mês sem ler a Bíblia. Na verdade, nós estamos um mês sem ler a Bíblia, sem ter contato com Deus, como um resultado de certamente daquilo que nós nunca experimentamos, firmeza em Deus. Porque Paulo está dizendo, se vocês receberam a Cristo, Cristo capacita vocês a andarem nele. Se vocês não andam em Cristo, é porque vocês não receberam a Cristo. E se vocês não receberam a Cristo e não andam em Cristo, é porque vocês não estão enraizados em Cristo, é porque vocês não estão edificados e não estão firmados em Cristo. E por isso é impossível transbordar de alegria. Por isso que os méritos da minha espiritualidade é de quem? Meu mesmo. Transbordar de ações de graças por aquilo que Deus fez
E nós respondemos: sim, Senhor, eu me submeto em obediência, continue fazendo. Por isso, irmãos, a vida cristã é uma jornada. É uma corrida onde nós precisamos correr com perseverança. E exige um caminhar em fidelidade, na verdade de Cristo. Mas esse caminhar na verdade de Cristo sugere uma espiritualidade centrada em Cristo. E basta eu me inclinar para Cristo para eu ter a minha espiritualidade centrada nele mesmo. A aplicação do apóstolo Paulo é: vocês só deixarão de andar errantes na espiritualidade quando vocês se sujeitarem a Cristo e não a vocês mesmos. Irmãos, não é um esforço, é uma resposta. Esforço é diferente de resposta. Eu não me esforço para orar. Por mais que eu não ame, por mais que a minha carne não ame isso, mas Paulo disse: o Espírito tem prazer. Se o Espírito tem prazer e você não tem vontade, é porque quem governa é você e não o Espírito. Finalizo. Nós somos participantes no desenvolvimento da nossa maturidade espiritual. Mas essa maturidade espiritual é obra de Cristo, nele mesmo. Ele reivindica que nós andemos nele, mas ele nos capacita a permanecer no Evangelho. No nosso fact doutrinário, o quinto fact daquilo que nós cremos, Jacob Amino chama isso de perseverança da salvação. Eu creio, eu permaneço crendo, firmado em Cristo, enraizado em Cristo, para ser salvo. E a salvação não é um fim em si mesmo. A salvação não é um ato escatológico. A salvação é um ato do presente, passado e futuro. Porque a salvação não é uma realidade criada. A salvação é como a eternidade. Atributo de Deus. Ele é autoexistente. Por isso que a minha jornada de fé, ela é com expectativa no futuro, mas ela é já e ainda não. Ainda que eu desfrute das dores desse mundo, dos desafios de manter a minha espiritualidade centrada em Cristo nessa era perversa e que se opõe às verdades de Deus, ainda assim, diz Salomão em Eclesiastes, Deus pôs um anseio pela eternidade em nós. E esse anseio pela eternidade é uma expectativa do que vai acontecer, porque já está acontecendo. A eternidade é uma encenação daquilo que está acontecendo, não é uma realidade inédita. Nós adoramos agora porque nós o adoraremos na eternidade. Nós nos sujeitamos em obediência agora, porque nós nos sujeitaremos na eternidade. Nós estaremos prostrados diante dele na eternidade, porque nós estamos prostrados diante dele agora. O nosso coração será apenas dele na eternidade, porque o nosso coração já pertence a ele agora. A sua vida pertence a Deus, na obra da salvação, na eternidade, porque ela já pertence agora. Por isso, espiritualidade centrada em Cristo, eu tenho expectativa do que vai acontecer. Mas essa expectativa, ela não é vazia, porque o Evangelho está produzindo em nós uma glória, de glória em glória, até o fim, onde nós teremos uma glória que há de ser revelada. Mas enquanto nós não vislumbramos essa glória que há de ser revelada na nossa espiritualidade centrada em Cristo, Cristo ainda assim, por intermédio do Evangelho, Ele vai nos dando doses sobre doses de glória em glória, até uma glória futura.
preeminente. Por isso, irmãos, andar em Cristo, estar enraizado em Cristo, edificado em Cristo Jesus e firmado em Cristo, e respondermos a essa realidade com ações de graças, o resultado é solos Cristos, somente Cristo, e nenhum esforço humano. Resposta sim, mas esforço não. Fica de pé no seu lugar.